Fala pessoal, boa tarde para todos. Terça-feira, dia 18 de maio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mini índice, eu mostrar mais ou menos a maneira como eu opero, tá? No mini índice. Vocês podem ver no gráfico anterior aqui, esse monte de linha, isso aqui é do dia de ontem, né? Eu acabo operando sem muitos indicadores, mas eu mesmo vou desenhando pontos que eu acredito serem importantes, né, para o trade. E eu acabo utilizando ainda esses pontos para o dia seguinte, tá? Então, vou dar um zoom aqui para a gente enxergar um pouquinho melhor. O dia começou com um gapzinho de alta, né? Interessante. O grande problema é que aqui ele mostrou, ele deu aquela sambada, né? Ele desceu tudo isso aqui, os compradores mostraram força, ele fechou acima, só que aí quando o movimento parecia ser forte para cima, acredito que muita gente botou ordem aqui de compra, o mercado rompeu e aí deu esse tiro todo aqui para baixo, né? Aqui quantos pontos que deu aqui, vamos ver. Aí deu uma queda de 700 pontos praticamente. Ele estabilizou, né, aqui. E aí mostrou uma forcinha compradora ainda muito tímida por conta desse monte de sombra aqui que a gente consegue ver nos candles. Muito espinhento isso aqui, não gosto de operar dessa maneira. E aí depois de fechar dessa maneira aqui, ele voltou a cair, rompeu esse pivôzinho aqui, ó, de baixa, né, acabou rompendo. E aí ele buscou um novo nível ali, né? Quando ele buscou esse novo nível, quando ele começou a cair de novo, eu vi essa linha que eu tinha aqui do dia anterior. Se a gente for ver aqui, é um topo importante que teve no dia anterior, um topo duplo, né? E aí eu puxei essa linha aqui e tornei ela como um suporte, né? Aqui eu já tinha esse suporte primeiro que segurou toda essa queda aqui, e aí marcado, né? Aí aqui outro suporte e eu fiquei observando. Aí o mercado fez esse candle bonito de compra, né? Fechando acima do candle prévio, bem acima, na verdade, mostrando bastante força e mostrando que realmente aqui era uma zona dos compradores. O mercado sobe, essa sequência aqui é meio feia, né? Porque é mais um candle com muita sombra e depois ele confirma nesse tiro aqui que veio, né? E ao mesmo tempo que ele fecha o candle, ele já abre um de venda que desce praticamente mais da metade do corpo desse candle aqui, que já não é um bom sinal, e dá toda essa continuidade aqui, passa desse suporte que a gente tinha traçado e termina, praticamente encosta nesse suporte aqui do dia anterior. Aqui eu vi uma oportunidade de compra e eu vou dizer para vocês que realmente eu fiz essa compra aqui, nessa superação, não que seja a melhor compra possível, mas eu acreditei no movimento de que ali era um fundo forte. Aqui nessa entrada eu entrei, tá? E o que eu fiz? Quando eu entrei no trade, eu botei o stop aqui embaixo, obviamente, e eu puxei essa linha, que para mim era uma resistência, lá do dia anterior. Puxei ela. E aí o mercado foi, chegou nela, deu uma certa resistência aqui, eu peguei e pulei fora. Eu acredito que eu pulei fora no momento certo, porque mais uma vez ela fez um candle bonito e aí devolveu aquele candle feio de venda, né? Aqui tem uma barra verde ignorada, a gente pode considerar, porque no meio dessa queda toda aqui ele fez um candle de definição verde de compra e na sequência rompendo ele aqui para baixo, mais uma barra de venda. Beleza, aí o mercado estacionou, isso aqui já era quase meio-dia, né? O mercado foi mais uma vez testar o fundo aqui, pela terceira vez. E aí quando ele foi a terceira vez, e quase encostou lá de novo e fez esse candle aqui, na sequência que ele fechou já abriu muito forte. Aí estava praticamente confirmado que o dia era assim mesmo, né? Era vir até o fundo, marcar um fundo, marcar um topo, marcar o mesmo fundo de novo e ficar fazendo esse movimento aí o tempo todo. Aí aqui ele subiu, a gente consegue ver que ele quase chega nessa resistência que eu tinha traçado aqui,
né? E aí mais uma vez faz essa coisa feia aqui, esse candle de venda muito forte, seguindo a tendência de todos os outros, né? Ele faz um candle muito forte, ele devolve com um candle contrário muito forte também, certo? Aí passou ali o momento que a galera tá no almoço ali, que o mercado fica meio estranho, que não acontece muita coisa. Ele veio de novo aqui tentar testar o fundo pela quarta vez, aqui um pouco mais alto, né? E o que me interessou, além de também chegar aqui num ponto decisivo para mim, ao meu ver, que é esse ponto aqui, ó, no qual eu pego essa máxima, essas duas aqui, tracei essa linha de tendência de baixa aqui, ó, tocou 3 vezes, tocou aqui a primeira, né? Aqui a segunda, aqui a terceira tocada, e aí quando ele faz esse movimento e ele rompe, aqui que foi o meu trade, ele rompeu, certo? Mas não fechou acima da linha ainda. Fez mais um candle de indefinição, né, sem corpo, e aí no candle seguinte ele mostra um pouquinho mais de força. Eu acabei entrando aqui, nesse ponto. Esse ponto aqui foi minha entrada. E aí, foi embora. Aí eu começo a fazer o quê? Quando eu estou no trade, o que eu faço? Eu começo a puxar as marcações, né, de pontos que eu considero importante. Primeiro já tinha um ponto aqui traçado, né, que é um ponto do dia anterior. Eu puxei mais um ponto aqui, nesse topo. E mais um ponto aqui, na máxima do dia. Consegue ter um pouco mais de segurança operando dessa maneira, ao meu ver, né? Por canais, assim, por etapas, porque as coisas meio que, se a gente for avaliar no final do dia, as linhas, tocou, não tocou, voltou, realmente são pontos importantes, né? E aí o trade andou bem, superou esse ponto aqui, que para mim era um ponto crítico, e aí depois que supera e vai buscar a máxima do dia, a gente tem essa tentativa de romper e retornar, faz esse candle feiozinho. Aí nesse momento estou fora do trade, não vou pagar para ver, né? Aí o mercado dá mais uma sambada ali, samba, tenta romper, faz esse candle aqui, ó, muito grande, esse candle aqui, com cerca, só 20% do corpo dele, do pavio com o corpo, né? O resto é tudo pavio. E aí mostra mais uma força aqui, chega no limite deles, o comprador realmente não conseguem empurrar o mercado para cima, e aí a gente toma esse tombo, né? Aí o mercado cai de novo, vamos ver quanto caiu aqui. Caiu mais 500 pontos praticamente, né? Eu marco a minha linha aqui, a minha linha não tem sentido, porque já passou, né? Rompeu. Essa outra linha também rompeu, né? Aqui a gente tem um ponto importante também, um outro topo, eu puxo e a gente consegue ver que dessa maneira o mercado estaciona em algumas linhas, né? Aqui mais uma vez ele chegou aqui, uma linha forte, na verdade essa linha já vem lá de trás, ó. Ela vem daqui, ó. E aí o mercado estaciona, se acomoda em cima dela e empurra para cima de novo. E aí faz o movimento que está fazendo o dia inteiro, né? Vai lá em cima, volta aqui até essa barra, que é um suporte, vai lá em cima de novo, testa lá e não consegue romper. E aí agora, 5 horas praticamente, e aí essa queda bem relevante, quase 800 pontos aqui, e o mercado está rolando ainda. Certo? Mas essa foi a minha visão aí do mercado, hoje um dia bem... Para quem pegou logo no início que o mercado estava com essa vontade de testar fundo e testar topo, testar fundo, conseguiu fazer um dinheiro, né? Porque tu compra lá embaixo, vende lá em cima. Compra lá embaixo, vende lá em cima. O problema é quando ele não segue essa risca, né? Mas aqui, em princípio, ele seguiu na maior parte da manhã, início da tarde ainda, que foi interessante pra gente, porque daí a gente traçou essa linha de tendência de baixa aqui. A partir do momento que ela rompe para cima, eu já começo a confiar mais de que pode romper topos, né? Então foi o que aconteceu, rompeu esse topo aqui, rompeu esse outro, e aí o mercado foi. Agora tá chegando lá na média de 200, não sei o que vai acontecer, mas é mais ou menos isso aí a minha visão.
Espero que vocês tenham gostado da maneira que eu opero e manda o like aí, se inscreve no canal. Valeu? Abração!